4. A vontade perante o prazer, a boa e a má alegria. Amar o bem pelo bem, não por utilidade. Podemos comprazer-nos com a presença do que amamos ou também com a sua esperança. Alegrai-vos na esperança. Romanos 12:12, diz Paulo. Como se o amor e a alegria tivessem o mesmo objetivo. De facto, na medida em que amamos, assim somos felizes, quer por nós mesmos, quer pelos outros. Há quem esteja contente consigo porque tem uma índole boa e encontra amigos afetuosos. Todavia, o homem virtuoso, que sabe que só o bem é amável, alegra-se unicamente com o bem, quer em si, quer nos outros, ou porque se lhe assemelham nos costumes, ou porque o ajudam no bem. Além disso, o homem bom alegra-se com o bem dos outros, e se alguém realiza o bem, alcança o clímax do seu anseio. Esta é a forma mais generosa do prazer, quando se põe em comum o prazer da alma. Então não se deseja só por si ou pelas suas coisas, não se procura exclusivamente a própria honra. Não se ama o proveito próprio, mas quando os outros alcançam vitória, sente-se também coroados. O homem transcende assim a sua natureza e torna-se semelhante a Deus, que é o bem universal. Por outras palavras, quando alguém se alegra com o bem que vê nos outros, não menos do que com aquele que vê em si, significa que ama o bem pelo bem e não pela sua utilidade. Toda a planta dá o seu fruto, querer o bem de todos e alegrar-se com a sua boa fama é próprio dos homens. Este é o sinal que se pode propor para reconhecer a bondade perfeita, tal como o fruto manifesta o vigor da planta que o produziu. A natureza não pode fazer produzir frutos maduros a uma árvore que não tenha chegado à maturidade. Assim também nenhum homem pode ser bom para os outros, se antes não for para si, pois subsiste para si antes de ser para os outros. É, antes de mais, amigo de si, útil a si, e deseja e ora pelo seu próprio bem. Que é que o impede de ser útil, primeiro a si mesmo, se deveras goza do bem, e se a natureza o inclina, como qualquer outro ser, a olhar antes de mais para si e a ter cuidado de si? Com efeito, existe inteiramente em si e, antes de mais, é um bem para si, tal como também o primeiro desejo, comum a todos, é para cada um o facto de ser ele próprio. É, pois, evidente que, se alguém ama a boa fama dos outros e se alegra quando dela gozam, não é porque esteja privado dela ou porque a possua imperfeitamente. Ninguém que se descuide de si mesmo e da própria utilidade se preocupa em relação aos outros com aquilo que a si mesmo lhe falta. Que bem faz, quem faz o bem para obter fama não é homem bom, porque não está liberto de si mesmo e não difunde o próprio bem, antes o retém. Como poderia desejar ver na casa dos outros aquilo que falta na sua? Se alguém que se apartou do bem e da virtude simula a virtude, endossando a máscara dos mais virtuosos, e pretende guiar os outros por caminhos que de todo ignora, não é certo por amor da virtude e do bem, mas por desejo de fama e de falsa glória. Segundo a reta razão, é impossível que seja perfeitamente bom quem procura semelhante efeito, pois a bondade perfeita é própria dos homens livres de toda a inveja e ciúme, os quais sabem oferecer aos seus semelhantes um amor sincero e perfeito. Isto equivale a alcançar o vértice da sabedoria. Portanto, os que desfrutam a alegria deste amor serão necessariamente melhores e mais sábios do que os outros homens. E, por seu turno, os homens melhores e mais sábios alegrar-se-ão com isso. É lógico de facto que os bons, participando do bem, mostrem na alma a natureza do bem. E a natureza desse bem consiste precisamente em difundir-se e comunicar-se. Como todas as coisas aspiram ao bem, assim o bem se derrama por natureza em todas as coisas. Se o bem não se desse a todas as coisas, não desejariam alcançá-lo todas as coisas. É lógico que seja inútil um desejo tão universal. O homem bom dá-se aos outros como a si mesmo. Portanto, a essência da bondade requer que o homem bom se dê a todos como a si mesmo.
e assim sofre e goza e tenha na alma os mesmos sentimentos pelas coisas alheias como pelas próprias. Além disso, o amor de Deus produz nele a alegria, porque, para quem ama, é uma necessidade alegrar-se não só daquele que ama, mas também daquilo em que o amigo se compraz. Abordemos agora o prazer mais perfeito e puro. Quem vive em Deus ama-o acima de todas as coisas e goza da alegria que decorre de um tal amor. Examinemos então com mais atenção esta alegria, refletindo sobre a sua natureza e as suas qualidades. Além de mais, semelhante alegria não consiste em fazer de nós a causa da alegria que experimentamos em Deus, nem em amar a Deus porque é bom para conosco. Este sentimento é próprio não de quem ama verdadeiramente a Deus, mas de quem se ama a si mesmo e vê aquilo que faz com fim em si. Quando o nosso seja infinito encontra o único bem infinito, eis a alegria e o prazer. Onde está o homem reconhecido se não amar o verdadeiro benfeitor? Onde está o justo se atribuir só a ínfima parte do amor ao objeto sumamente desejável? Onde está o sábio se colocar qualquer outra coisa acima do último fim? Mas como quem vive em Deus é também reconhecido, justo e sábio, necessariamente ama a Deus e se regozija nele, do modo mais perfeito, e a sua alegria é contínua e estável, e por isso sobrenatural e maravilhosa. A alegria contínua, porque vive incessantemente nas coisas do amado e sempre as encontra. O que serve ao corpo, o seu pensamento, o que o faz subsistir, aquilo por que vive, se consagra e age em suma, tudo o que é em que se torna. Tudo vê como obra de Deus e em relação com Ele. Por isso todas as coisas conservam nele a memória de Deus. Todas as coisas lhe preservam indistinguível o amor. Todas as coisas o alegram. E como ele não pode esquecer-se de si ou deixar de se pertencer, é impossível então que esta alegria se interrompa. De facto, não nos alegra só a presença dos que amamos, mas alegram-nos também as suas obras e tudo o que, de certo modo, tem alguma coisa de comum com eles. De resto, as realidades que são belas em si e também por si mesmas e sempre suscitam igualmente grande alegria, quem se regozija por isso não abandona a alegria que tem em si. E o que é amável não pode deixar de ser amável. Quem é invadido por semelhante prazer nada tem a censurar à sua paixão, nada de acusar-se. Tal prazer não pode dizer-se injusto, não é contra a natureza da razão, antes é conforme a razão. Possui o objeto amado e em relação a ele não tem que temer nem suspeitar mudança ou sombra de variação. Pode compreender-se como é grande o prazer, atentando no objeto da alegria. De facto, a alegria corresponde necessariamente à grandeza do objeto de que nasce. Ora, assim como nada se pode comparar com o objeto, Deus, assim também a alegria que vem dele não pode comparar-se com nenhuma alegria humana. O poder do desejo é proporcional ao objeto desejado. Ora, se o objeto desejado é tão grande, a faculdade do desejo não pode ser tão mesquinha que não possa conter tanta riqueza de bondade. Esta faculdade está realmente ordenada e predisposta para o infinito. Embora tenha limites e seja ajustada à natureza, nenhuma coisa criada lhe é proporcional. Todas lhe são inferiores. Todas são inadequadas. É possível possuir bens, mas mesmo possuindo-os, todos olhamos sempre mais além, buscando o que não temos e descurando as coisas que estão sempre à nossa mão. Por isso o desejo não cessa, a alegria não é genuína, e o poder da fruição da alma não se perfaz. Depreende-se assim que, se a faculdade do desejo é finita em si, mas foi ordenada para um bem infinito, então a natureza está circunscrita, mas não a operação e atenção. É como a vida da alma que, embora pertencendo a um ser finito, é infinita, como bem sabemos. A razão é esta. Deus ordenou para si a vida da alma, a alegria e todo o nosso ser. A alma é imortal porque, mediante a morte, vivemos nele. E a alegria não conhece limites porque só podemos regozijar-nos nele com alegria plena.
e alegria imensa quando se encontram ambos os termos: um bem infinito, sem limite algum, e a plenitude de um desejo infinito. 5. A maior alegria está em amar a Deus por si mesmo. Queremos superar a finitude da nossa alegria? Esquecemos de nós mesmos e abradamos a Deus. Isto não pode, porém, considerar só como o cúmulo da alegria, porque a alma não frui apenas por ter obtido o que desejava. Alegra sim com o que alcançou e não desfruta na medida do que lhe falta. Mas agora goza já de toda a felicidade que se encontra em Deus. Tudo o que conhece Deus lhe dá prazer, porque não se busca a si mesma, mas a Deus. De facto, a sua vida não se centra em si e a sua vontade não opera em vista do bem próprio, mas em vista de Deus. Goza por isso dos bens divinos, não por serem dados, mas porque Deus está nestes bens. Sente-se bem-aventurada não pelos bens que recebe, mas por todos aqueles que o amado possui. Deixa-se a si mesma para ir para Deus com toda a sua vontade. Esquece a sua pobreza, que agora olha como algo de estranho e de fortuito, para se abrir à riqueza da vida que considera como propriedade sua. Não se tem por desafortunada pela pobreza, mas se reconhece rica e bem-aventurada em Deus. De facto, a força do amor leva os amantes a apropriar-se dos bens dos amados. Mas como nos santos a força da vontade e do desejo se determina toda em Deus, só Ele consideram como o seu bem próprio. Mas nada os pode alegrar, nem o corpo, nem a alma, nem qualquer outra coisa própria e natural, porque, a seus olhos, nada é amável por si mesmo. Já não conhecem, porque saíram de si uma vez por todas e transferiram para outra parte toda a sua vida e o seu desejo. Nada de inacreditável. Também o amor dos homens incita a desprezar os bens e o corpo. Podeis ver isso nos que, amando até à loucura, gozando até de boa saúde, não se sentem bem quando veem que os amigos estão mal, ou porque, estando eles próprios doentes, não cuidam da sua enfermidade, ao verem que os seus amigos estão bem. Muitos morrem com alegria por poderem socorrer aqueles que amavam, preferindo entregar o seu corpo à morte do que vê-los morrer. Ora, o amor de Deus está acima do amor humano. Quanto grande é a distância entre estes dois objetos de amor. Por isso, se quem está invadido pelo amor de Deus descura até a sua alma, que lhe resta ainda para sacrificar por ele? Que é que lhe poderemos dar de mais valor? Não descura a alma quem faz perecer o corpo, mas quem dá a alma e os bens da alma. Assim como o homem perverso se entrega aos prazeres do corpo, neles, desperdiçando tudo, assim quem ama a Deus reporta a Deus toda a operação da alma e todo o desejo, sem nada conservar para a sua alma. Embora pense na saúde desta, não o faz porque busca a felicidade da alma e os seus bens, mas porque ama a Deus e lhe interessa que sejam respeitados as suas leis. Do mesmo modo, apreciamos um instrumento na relação com a obra e a roda em relação com o carro. Não nos interessa a roda, mas o carro. É claro que é que nos induz a estarmos tão agarrados à alma e a amá-lo tanto, senão a vontade de existir. E queremos existir para sermos felizes. Ninguém suporta ser infeliz. Muitos até, por não serem, se tiraram a vida. E o Salvador também diz: seria melhor para ele não ter nascido. Mateus 26, 24. Só amando a Deus, nos amamos também plenamente a nós mesmos. Ora, em que consiste a felicidade, senão em amar a Deus? Mas é evidente que, amando a Deus, amamos naturalmente também a nossa alma. Muitos, porém, ignorando a fonte da felicidade, amando outras coisas, uma aqui, outra ali, errando assim o alvo da corrida, escolhem a miúde os objetos que os tornam mais infelizes. Não sabem honrar a alma como convém e não fazem descurá-la em consonância com a razão. Pelo contrário, os homens virtuosos que se alinham para Deus, sabendo bem onde procurar o ser e como servir à utilidade própria, fazem Deus a única causa do seu amor, amando-o
somente por ele e amam a alma por ele. Por ele amam o ser e todas as outras coisas. Mas ao amarem a alma por Deus, não amam a alma, mas antes aquele pelo qual a amam. Se depois amamos a nossa alma como algo de verdadeiramente nosso, o Salvador é-nos mais íntimo do que a própria alma. Os que ao longo de toda a vida olham tão só para isto sabem que o Salvador está intimamente unido a cada um deles e que cada alma e o ser lhes são caros e connaturais por causa dele. Quem se busca a si mesmo vive inquieto e só encontrará a serenidade se encontrar Deus. Além disso, quem julga retamente as coisas, isto é, quem vive em Cristo, sabe que não se pode privar Deus do que lhe é devido. Tal acontece se amarmos a Deus, que é o bem perfeito, com o amor imperfeito. Amamo-lo com o amor imperfeito se, ao mesmo tempo que amamos a Deus, amarmos também qualquer outra coisa, dividindo o amor. Diz também a lei: amarás a Deus com toda a tua alma e com toda a tua mente. Marcos 12:30. Por isso, os que vivem em Cristo oferecem a Deus todo o seu amor e estabelecem nele, sem reservar parte alguma, nem para os outros, nem para si mesmos. Por sua vontade, saem totalmente de si mesmos e de todos, pois os que unem em toda a parte é o amor. Por isso, voltando-se de todas as coisas unicamente para Deus, vivem só para Ele. Só a Ele amam, só dele desfrutam. Assim também o desejo, o apego e a alegria pelas coisas que são mais nossas não dependem do facto de serem nossas, mas de as amarmos. Se não as amássemos, não poderíamos estar apegados a elas e gozar delas só porque nos pertencem. De facto, muitas delas fazem-nos sofrer e são até condenadas por nós. Aliás, alguns chegam ao ponto de se odiarem abertamente a si mesmos, de desejar fugir de si, de desejar a morte. Outros ousam partir antes do tempo, suicidando-se violentamente com a espada ou com uma corda. É pois evidente que quando estamos apegados a alguma coisa e ela nos dá prazer, quer se trate da alma, das coisas que mais nos pertencem ou de nós mesmos, a causa da união e da alegria é sempre o amor. Se alguém deseja e ama o bem dos outros, não menos que o próprio, com a vontade está necessariamente unido ao outro e alegra-se com o bem do outro como se fosse o seu próprio bem. Por isso, nada impede que o amigo de Deus goze da alegria plena que nele se encontra, não porque tenha mudado ou trocado a natureza humana com divina, como se isso lhe acontecesse por natureza, mas porque a sua vontade e o seu amor se transfiram das suas coisas para Deus. Sem dúvida, carrega ainda consigo a natureza humana e não adere por natureza às realidades divinas como suas próprias, mas tem nelas toda a sua vontade, e a vontade é árbitro da alegria, do prazer que dominam em nós. Quem a si mesmo se ama, regozija-se com o pensamento de que os bens presentes são seus, mas os que amam a Deus só fundam o seu prazer sobre os bens de Deus, consideram-se ricos e gloriam-se das suas riquezas, honrando-se com a sua glória, triunfando, exaltam-se ao vê-lo adorado e glorificado. Os que vivem para si, ainda que gozem de bens verdadeiros, não podem obter uma alegria pura porque, ao desfrutarem dos bens presentes, sofrem obviamente pelos bens ausentes ou pela presença dos males. Ao invés, quem transferiu para Deus a sua vida goza de uma alegria íntegra e não tem tristeza alguma. Porque são muitos os motivos da sua alegria e não há nada que lhe possa causar tristeza. Nada há de displicente em Deus para o qual vivem. E se alguma coisa pudesse contristá-los entre as realidades presentes, não se apercebem de tal, porque a natureza da caridade perfeita já não lhes permite interessar-se por si mesmas. A caridade não procura o próprio interesse. 1 Coríntios 13:5. Estão contentes, porque é feliz o amar. E este sentimento é extraordinário e sobrenatural. Sem terra e pó, trocam as suas propriedades pelas de Deus, e tornando-se semelhantes a Ele. Como se pobres e desgraçados, após irromperem numa mansão real,
depusessem inteiramente a sua miséria congénita e se revestissem de todo o esplendor encontrado naquela casa. Creio que também por esse motivo se diz que são violentos e arrebatam o reino, porque não esperam por alguém que lhe dê, nem olham a quem os convida, mas apoderam-se do trono por própria iniciativa e cingem o diadema com os votos que a si mesmo se deram. Recebem de certo alguma coisa, mas não é por isso que se consideram felizes, nem é disso que fazem as próprias delícias. A sua alegria consiste em ter parte no reino com o amado. Não se alegram porque foram separados dos seus bens, mas porque o amado está naqueles bens e eles o possuem e estão por isso agradecidos. E assim, ainda que nada tivesse em comum com o reino, ainda que o amado não os fizesse participantes da felicidade, eles estariam igualmente felizes e reinariam coroados e gozariam todos do reino. É, pois, natural que sejam chamados ladrões e ladrões violentos. Mateus 11, 12. Dos bens divinos, tendo entrado à força no gozo de tais bens. São estes os que odeiam as suas almas e as perdem. Mateus 16, 25. Para receberem em troca o Senhor das almas. Por consequente, que há de maior e mais seguro do que esta alegria? Quem funda a si a sua alegria pode prever facilmente que vai perdê-la. Porque no tempo presente não existe o bem imutável nem nenhuma coisa, pelo que ninguém é feliz por aquilo que lhe dá prazer, como também não há rico que sofra com medo de perder a sua riqueza. Mas para aqueles cujo tesouro é inviolável, o prazer não está misturado com a tristeza, e não há nenhum medo de perder os bens sólidos e seguros. Uns devem desconfiar da sua alegria, que não os arraste para o orgulho. Se olharem demasiado para si mesmos, isto pode tirar-lhes grande parte do prazer. Nada semelhante, por sua vez, inquieta os outros, que não confiam em si, nem põem em Deus a sua confiança, mas põem em Deus a sua confiança e nele se gloriam, a sua alegria supera o seu entendimento, e não é proporcional à humana capacidade de gozar. Estes desfrutam de um amado sobrenatural e divino. Se alguém trocar uma casa por outra, uma mais bela por outra mais vil, troca de ser também um prazer por outro prazer. O que desfrutou ao habitar a primeira casa por outro que se há de experimentar ao gozar da segunda, assim também se, por qualquer artifício, se pudesse depor o próprio corpo para obter outro mais belo, mudaria também a alegria, que seria tanto maior quanto melhor do que o primeiro fosse o novo corpo. Ora, como não se trata apenas do corpo e da casa, mas de nos abandonarmos a nós mesmos para acolher a Deus, como Deus toma o lugar do corpo e da alma, da casa e dos amigos e de todas as coisas, é necessário então que esta alegria supere toda a alegria humana e se alcance a alegria que corresponde à divina bem-aventurança e convém a semelhante transformação. Por isso se diz que eles gozam da alegria de Cristo. João 15, 11. Aquilo de que Cristo frui constitui a sua alegria. A nossa alegria custou um alto preço, mas Cristo regozija-se de si. Por isso, se o objeto da alegria é o mesmo, também o prazer deve ser o mesmo. Assim como não se aprende só por imagens e raciocínios, mas também com verdade e clareza pelas palavras do Salvador, de facto, ao instruir as leis da caridade e ao exortar os discípulos a conservar por ele um amor inalterável até ao fim, diz: Disse-vos estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja perfeita. João 15, 11. Por isso, diz: Ordeno-vos que ameis para que a amizade torne comum todas as coisas, as minhas e as vossas. E assim também vos regozijeis comigo da alegria que se encontra em mim e do que é meu. Vós morrestes, de facto, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Colossenses 3:3. Também a vossa alegria e tudo o mais, tanto quanto é humano. Finalmente, para tudo explicar, tudo em breves palavras, o bem-aventurado Paulo diz: Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. 1 Coríntios 6:20. Quem foi
comprado já não olha para si, mas para o comprador, e vive segundo a vontade deste. Quem serve aos homens só com o corpo está ligado àquilo que agrada ao seu dono, e no que respeita à vontade e à razão é livre de a usar como quiser. Mas quem foi comprado por Cristo já não pertence a si mesmo. De facto, nenhum homem alguma vez comprou um homem na sua integralidade, e não há preço que possa aderir à alma humana. Por isso, ninguém alguma vez libertou ou escravizou um ser humano para lá do corpo, mas o Salvador ofereceu-se um ser humano para lá do corpo. Mas o Salvador ofereceu-se a si mesmo, entregando o seu corpo e a sua alma pela nossa liberdade. Fez morrer o corpo e separar a alma do próprio corpo. O corpo sofreu coberto de chagas, e a alma padeceu, não só pela imolação do corpo, mas ainda antes de este receber os golpes, ele diz: A minha alma está numa tristeza de morte. Mateus 26:38. Assim, ao entregar-se totalmente, o Salvador compra o homem inteiro, logo também a vontade. Aliás, sobretudo a vontade. De todas as outras faculdades, era ele o Senhor. Tinha o domínio sobre toda a nossa natureza, mas com a vontade podíamos subtrair-nos ao seu serviço. Por isso fez tudo para a possuir, e ao buscar a nossa vontade, não usou de violência, não a sequestrou, mas comprou-a. Por conseguinte, nenhum dos resgatados praticará a justiça se usar a vontade para interesse próprio. Por isso, nenhum homem bom e justo pode amar a si mesmo, mas deve amar somente aquele que o resgatou. É absolutamente necessário que, se não todos, pelo menos alguns dos redimidos sejam assim. Como poderia, pois, ser razoável que tão grande resgate fosse inútil? Os que só ele amam gozam de uma alegria isenta de toda a riqueza, porque o amado faz tudo segundo os seus desejos. Uma alegria imensa, sobrenatural e divina, porque aqui se esgota inteiramente a sua capacidade de fruição e porque este lei transcende o cúmulo de todos os dons. Cristo comprou-nos para nos restituir a nós mesmos. Além disso, se vive necessariamente triste quem serve aos homens, então é inevitável que viva na alegria quem serve a Cristo. Nenhum deles, de facto, atua já segundo o seu arbítrio, mas de acordo com a vontade do comprador. O primeiro, porém, com trabalhos e sofrimento, segue aquele que é o responsável pela sua dor e pelos seus labores. Pelo contrário, como é que o segundo, levado pela alegria verdadeira, poderia estar triste? No primeiro caso, quem deu o seu dinheiro por um escravo não o gastou de certo com o objetivo de querer o bem do servo comprado, mas antes para fruir do benefício da sua aquisição e tirar proveito dos trabalhos do escravo, pelo que quem serve quase se esgota para a utilidade dos dons, e, enquanto para estes junta prazeres, com as suas tribulações vive em contínua tristeza. No segundo caso, porém, é todo o contrário. Tudo foi feito para a glória dos servos. O Senhor não pagou o resgate para usufruir de qualquer vantagem proporcionada pelos resgatados, mas para que os seus bens se tornem deles. Para que o dono e os seus trabalhos sejam um lucro para os servos, e o comprado possua inteiramente o comprador. Por isso, os que não se subtraem a este serviço, mas preferem as cadeias de Cristo a qualquer liberdade, estarão necessariamente na alegria, porque trocaram a pobreza pela riqueza, o cárcere pelo reino, a extrema infâmia pela glória mais sublime. De facto, na sua amizade pelos homens, o Senhor concede aos servos, em relação ao detentor do universo, o mesmo direito que a lei reconhecia os donos em relação aos escravos. Aqueles são pela lei constituídos proprietários dos escravos e de tudo o que lhes pertence, enquanto não renunciarem ao direito patronal libertando-os da escravatura. Os servos de Cristo, por sua vez, possuem o seu Senhor e são herdeiros dos seus bens, desde que amem o seu jugo e não se desliguem da sua condição de servos. É o que Paulo ordena, dizendo: Regozijai-vos no Senhor.
Filipenses 4:4. Com a palavra Senhor indica o comprador. E o Salvador, fazendo-nos reconhecer ainda mais claramente a causa da alegria, chama servo bom a quem tomar parte da sua alegria. Indica-se a si mesmo com o nome de Senhor. Entra servo, bom e fiel na alegria do teu Senhor. Mateus 25:21. Já que permaneceste servo e não resgataste o atestado da tua aquisição, recebes a alegria do teu comprador. De facto, no Senhor e no servo é idêntica a alegria, não só porque o objeto da alegria é o mesmo, mas também porque é igual ao modo de amar. O Senhor não procurou o que lhe era agradável. Romanos 15:3. Mas pelos seus servos sofreu, foi morto, foi gerado e voltado a si, e tomando posse do trono do Pai, aí permanece sentado intercedendo por nós, como nosso advogado junto dele para sempre. João 2:1. Assim também os servos que preferem o Senhor, às suas almas, já não cuidam de si, mas só a Ele amam. Os exemplos de João Batista e de Paulo de Tarso. Assim era João. Por isso, posto à prova pelo aparecimento do Senhor, longe de ficar descontente, anunciou àqueles que o não conheciam. João 1:26. Nada lhe era mais agradável do que as palavras que lhe diminuíram a glória. João 3:30. Parecia-lhe justo que o olhar de todos se erguesse para Cristo. João 29:36. Que Cristo ganhasse a simpatia de toda aquela sua gente. João 3:26. E que todos voltassem para ele a atenção, como a esposa para o esposo. Quanto a ele, ficaria contente por poder estar próximo e ouvir a voz do amigo, e ser assim compensado de todo o seu trabalho. E Paulo, ao buscar as coisas do Senhor, não só se esquece de si, mas entrega-se completamente. Lançar-se-ia até à hiena, se dependesse dele. Romanos 9:3. Exalta-se com o seu amor apaixonado e exprimiu com tal imagem. Deixava sofrer porque amava ardentemente aquele que amava, e parece que o amor não só o abrasava com mais violência do que o fogo da hiena, mas era ainda mais forte do que a alegria sentida na união com o amado. O amor leva-o a desprezar a hiena e até o convence com a facilidade de não dar importância à alegria. Embora já tenha tido e saboreado uma clara experiência da beleza do amado, está pronto a deixar tudo, porque não busca as suas coisas, mas a glória do Senhor. 1 Coríntios 13:5. Estar com Ele, viver com Ele, reinar com Ele, constitui a sua glória. 2 Timóteo 2:11. Paulo, pois ao desejar, não desejava por si, mas por Ele e por amor dele, se fosse necessário separar-se dele, separar-se-ia. Mas se não desejava por amor de si o único desejável, que outra coisa poderia desejar? Se busca a Cristo, pelo qual tudo se faz e suporta, sem olhar a si mesmo e à vantagem própria, muito menos poderá preocupar-se com qualquer outra coisa já desprezada. Paulo evita, pois, inteiramente a busca de si e, desligada de si toda a sua vontade, dirige a sua ação somente para Cristo. E porque de sua parte nada se opunha ou repugnava à vontade de Cristo, experimentava uma alegria admirável, que sempre o acompanhava, e nele vivia, sem qualquer contrariedade, conseguisse dominar a sua alma. Com efeito, se ainda havia algum motivo de dor ou de pranto, a tristeza não suplantava a alegria. Nada conseguia separá-lo da alegria, porque até aquela espécie de desalento estava repleta de alegria, e era fruto da caridade e da grandeza de ânimo, e nada de amargo, de áspero ou de mesquinho instalava no coração. Era evidente que Paulo vivia sempre na alegria em virtude de exortar os outros a regozijar-se sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Não teria dado essa ordem aos outros se primeiro não tivesse dado o exemplo com os factos. 6. Vive-se em Cristo, mantendo a caridade infundida pelos mistérios. Compete-nos, nesta vida,
preservar a caridade. Esta é a vida dos santos, bem-aventurada desde agora, na medida em que eles podem colher o fruto da bem-aventurança na esperança e na fé. Quando partirem deste mundo será tanto melhor, quanto mais perfeita do que a esperança for a posse da realidade, e quanto mais perfeita do que a fé for a pura visão do bem. Nesta vida recebemos de Deus o espírito da adoção filial, Romanos 8,15, da qual nasce a caridade perfeita e, em consonância com ela, a vida bem-aventurada. De facto, o Espírito permitiu-nos acolher os mistérios de Cristo, e aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E dos filhos é próprio o amor perfeito que expulsa todo o temor. 1 João 4,18. Quem ama assim não receará perder a recompensa, como os mercenários, ou receber a bem-aventurança como os escravos. Este por amor é próprio só dos filhos. E a graça infunde assim a caridade verdadeira na alma dos iniciados nos mistérios. Qual será neles, depois, a ação da graça e que a experiência proporcionará, sabem os que a viverem. O que em geral se pode dizer é que a graça infunde na alma a percepção dos bens divinos. Ao dar a saborear grandes coisas, faz esperar ainda maiores, e ao fundar-se nos bens, já agora presentes, inspira uma fé firme nos bens que ainda não se vêem. A nossa parte, porém, a tarefa é manter a caridade. Não basta tão só começar a amar e a acolher para si esta paixão. É necessário conservá-la e alimentar o fogo, para que não se apague, permanecer no amor, no qual reside toda a bem-aventurança. Significa precisamente permanecer em Deus e possuí-lo, habitando em nós. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece dele. 1 João 4,16. Mas isso acontece, e o amor está bem enraizado na nossa vontade, quando o alcançamos mediante a observância dos mandamentos e das leis do amado. A alma, mediante as suas ações, adquire este ou aquele hábito, bom ou mau, em conformidade com os seus atos bons ou maus, como acontece nas várias artes, e um exercício contínuo nos permite aprender e possuir. Ora, as leis de Deus postas como fundamento do agir humano define-o ordenando só para Deus. Infundem-nos que as praticam o hábito correspondente, que consiste em querer o que agrada ao legislador, em submeter só a ele toda a vontade e a não desejar nada fora dele. Só isto significa saber amar a verdade. Por isso diz o Salvador: se observares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15,10. A vida bem-aventurada é o fruto desse amor. O amor, de facto, concentra a vontade dispersa por toda a parte, separa de todas as outras coisas e do próprio querer, para a fazer aderir unicamente a Cristo, conformando a nossa vontade com a de Cristo. Mas tudo em nós segue a vontade e vai para onde ela conduz. O impulso do corpo, o movimento de pensar, todas as ações e todo o humano. A vontade guia e dirige inteiramente o nosso ser. Se algo a domina, todas as nossas faculdades ali ficam encadeadas. E quem dela se apoderar, possuirá toda a nossa mente. Portanto, quando a vontade está do cimo ao fundo conquistada por Cristo e somente a Ele adere, tudo o que se quer, se ama e se procura é Ele. Para esses tais, para esses tais todo o seu ser e toda a sua vida está nele. A vontade não pode viver e operar se não permanecer em Cristo, porque aí está todo o bem. Tal como o olho não pode realizar a sua operação sem a luz. Só a luz de facto suscita a visão, e só o bem pode tornar operante a vontade. Como ele é o dispensador de todos os bens, se não pusermos com firmeza nele toda a nossa vontade, e se deixarmos cair alguma fração fora desse tesouro, ele ficará estéril, irá morrer.
Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e ardem. João 15,6. Portanto, se a vida em Cristo consiste em imitá-lo e viver em conformidade com ele, também isto é efeito da vontade quando obedece à vontade divina. Cristo submete a sua vontade humana à divina, e para nos ensinar e nos deixar um exemplo de vida justa, não recusou morrer pelo mundo quando foi necessário morrer. Porém, antes de chegar o tempo, suplicava que tal não acontecesse. Mostrava assim que não se comprazia na sua paixão, mas que, como diz Paulo, ia para a cruz, feito obediente. Filipenses 2,8. Não tinha só uma vontade, nem sequer uma vontade resultante das duas, mas antes o acordo de duas vontades. De tudo isso resulta evidente que a vida bem-aventurada consiste na perfeição da vontade, pelo menos durante o tempo presente. O homem consta de duas faculdades, a mente e a vontade. Se, pois, quisermos ser plenamente felizes, devemos aderir a Deus e unir-nos a Ele com as duas, contemplando com mente pura e amá-lo com vontade perfeita. Todavia, ninguém pode ser feliz com uma e outra faculdade, enquanto vive num corpo corrompível. Só na vida incorrompível poderá haver tais homens. Na vida presente, os bem-aventurados podem ser perfeitos nas coisas de Deus, quanto à vontade. Mas quanto à operação da mente, poderás encontrar neles uma caridade perfeita, mas nunca uma pura visão de Deus. Se enquanto vivem ainda no corpo, vislumbrarem algo do século futuro e já tiverem uma experiência do prémio, não se trata de uma experiência contínua, duradoura e perfeita, porque a existência presente não o permite. Por isso Paulo se exprime assim: alegres na esperança. Romanos 12,12. Caminhando na fé, não na visão. 2 Coríntios 5,7. Conhecemos em parte. 1 Coríntios 13,9. Ele, de facto, embora tivesse visto Cristo, não gozava sempre desta visão. O sempre só se terá no século futuro, como explica ainda Paulo, quando, ao tratar da parousia, isto é, a vinda de Cristo, acrescenta: e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Viver em Cristo, nesta vida, já nos dá hoje a vida eterna. Por conseguinte, se alguém vive em Cristo com o corpo e pode desde esta vida, como diz Paulo, possuir a vida eterna, já a possui na sua vontade. Pois a fé leva ao amor e por meio do amor ele chega à alegria inefável. Mas a pura visão da mente está-lhe reservada para o século futuro, como declara o bem-aventurado Pedro. Exultai nele com uma alegria inefável e gloriosa, apesar de não o teres visto, mas crendo nele. 1 Pedro 1,8. Neste amor, nesta alegria consiste a vida bem-aventurada. Mas a vida está em parte escondida, segundo as palavras de Paulo. A nossa vida está escondida. Colossenses 3,3. E em parte já é manifesta, como diz o Senhor. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. João 3,8. De facto, a vida bem-aventurada é invisível quanto à graça que gera e molda, quanto à sua essência e ao modo com que opera a nova criação, mas manifesta-se nos que participam desta vida. O seu amor inefável para com Deus e na alegria que nele encontram. O amor e a alegria são manifestos e revelam a graça invisível. Primeiro porque são o fruto da graça. O fruto do Espírito é caridade e alegria. Gálatas 5,22. E a árvore conhece pelo fruto. Mateus 12,33. Em segundo lugar porque a graça é o espírito de adoção filial. E o amor testemunha em tais almas a divina connaturalidade. Atesta que são os filhos de Deus, Romanos 8,16, e que nada tem de mercenário e de escravo. Salomão descobriu deste modo a mãe do menino vivo e confirmou a prova suficiente da sua maternidade, seu grande amor. 1 Reis 3, 16 a 28.
Por isso não é absurdo que também os filhos de Deus vivo se reconheçam por este sinal. Assim como aquela mãe, com o seu amor e desvelo pelo menino vivo, mostrou claramente que nada podia fazer com o menino morto. Assim, a reverência e o amor pelo Deus vivo são, nos cristãos, uma prova luminosa de que não nasceram de pais mortos. Precisamente, aqueles mortos que, a quem vive, o Salvador não permite sequer sepultar. Diz ele, de facto, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mateus 8:22. Pela caridade, confirmam ainda a sua adoção filial, aderindo a Deus como Pai e amando. E ademais, pela caridade, tornam-se semelhantes a Deus. Estão cheios de amor, pois Deus é amor. 1 João 4:8. E eles vivem em virtude do amor. Só quem vive em Cristo está verdadeiramente vivo. São estes os verdadeiros viventes que nutrem a bela paixão da caridade, ao passo que estão mortos todos os seres dela privados. Enquanto filhos, honram o Pai com as suas obras. Enquanto viventes, anunciam o Deus vivo do qual nasceram e com a novidade da vida em que caminham. Como diz Paulo, Romanos 6:4. Dão testemunho do nascimento inefável que o gerou e glorificam o seu Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Quão inefável e benignamente foram gerados. Por isso, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22:32. Porque neste se encontra a sua glória. Enquanto aos malvados dizia: Se eu sou Deus, onde está a minha glória? Malaquias 1:6. Também David, revelando a mesma verdade, declara: Não são os mortos que vos louvarão, Senhor, mas nós os vivos. Salmos 113:25. Conclusão. Esta é a vida em Cristo. Assim está oculta e assim aparece à luz das boas obras. Luz que é caridade. Nesta reside de fato o esplendor de toda a virtude e ela constitui a vida em Cristo, no que respeita ao esforço do homem. Por isso, não erraríamos se tão só lhe chamássemos vida. A caridade é a união com Deus, e isso é vida, tal como sabemos que a separação de Deus é morte. Por isso o Salvador, aludindo à caridade, diz: O seu mandamento do Pai é a vida eterna. João 12:50. E ainda, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6:63. O ápice e a conclusão das suas palavras são a caridade. Quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Isto é, permanece na vida e a vida nele. Com efeito, o Senhor diz: Eu sou a vida. João 11,25. Mas se a vida é a força que move os viventes, que é que move os homens enquanto verdadeiramente vivos? Cujo Deus é aquele Deus que não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22:32. Nada mais senão a caridade, a qual guia e conduz os homens, e, além disso, também facilmente os faz sair de si e pode assim agir neles mais do que qualquer outra vida e ser mais forte do que a vida. Induz de facto a desprezar a vida, não só a que passa, mas também a que permanece. Que é que, pois, se pode chamar mais justamente vida do que a caridade? De resto, quando tudo perecer, a única coisa que permanece e não permite que os vivos morram é a vida. Mas esta é justamente a caridade. De facto, quando todas as outras coisas tiverem desaparecido, no século futuro, só a caridade permanece, como diz Paulo, 1 Coríntios 13:8-13. E é suficiente para esta vida em Cristo, Jesus, nosso Senhor. A Ele toda a glória por toda a eternidade. Amém.